O nosso assunto agora aqui na TV Estadão é sobre a Lei Maria da Penha e o número de casos de agressão e violência doméstica que só aumentam em decorrência da quarentena, por causa do isolamento social, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Leonardo Pantaleão, professor de Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo e também criminalista. Como vai, Dr. Pantaleão? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer falar com você. Doutor, em relação ao aumento no número de casos de violência doméstica por causa da quarentena, muitas pessoas que não estão acostumadas com esse assunto podem imaginar, puxa, mas por que isso? Por que os casais já não estão um num lugar, outro no outro? Por que essa problemática veio à tona agora, hein, doutor Pantaleão? Toda vez que você tem situações de conflito, e hoje, diante dessa pandemia, você tem, indubitavelmente, uma situação de um estresse emocional, um estresse psicológico muito maior. E, com isso, essa convivência, muitas vezes, elas acabam tendo seus atritos naturais. Somado a esses elementos exteriores, em que você tem essas inseguranças decorrentes desse período, como inseguranças financeiras, inseguranças sobre o próprio futuro, muitas vezes inseguranças profissionais. Então, são coisas que vão se somando e acabam fazendo que, muitas vezes, algo que poderia ser contornado de uma maneira um pouquinho mais tranquila acabe ganhando proporções maiores dentro do ambiente doméstico e culminando com situações de violência. Doutor, só para ilustrar, que acho que é importante trabalhar com exemplos também, né? Quando a gente fala de violência doméstica, do que a gente está falando, hein? Nós estamos falando de toda e qualquer violência que decorre de uma situação de afetividade entre aqueles que estão envolvidos. Então, é muito comum, por exemplo, você ter essa discussão e agressões exageradas, envolvendo, por exemplo, pais e filhos, envolvendo marido e esposa. Então, são todas aquelas agressões, e aqui é até importante frisar que eu não me refiro somente a agressões físicas, eu me refiro aqui a diversas formas de agressão, porque nós temos uma tendência natural de imaginar agressão aquela lesão corporal, aquela coisa que atinge a integridade física da vítima. E não, a própria Lei Maria da Penha, e aí relacionada, obviamente, quando você tem um enfoque maior à vítima mulher, ela atribui e define espécies diferentes de violência, como a violência emocional, a violência patrimonial, a violência sexual, a violência física. Tá certo? Quer dizer, então, mais de um tipo de violência que se abrange dentro desse conceito da Lei Maria da Penha. Então, todos esses aspectos acabam tendo aí uma incidência um pouco maior num período de alto nível de estresse. Eu fico imaginando que esses casos, o aumento no número de casos de violência doméstica em quarentena, a gente pode imaginar, então, doutor, casos em que o casal já estava ali numa situação complicada, não efetivamente separado, né, ou até com aquela questão de distanciamento literalmente judicial, em que, né, a vítima tem uma autorização da justiça para se manter distante do seu agressor, mas a gente está falando de casos aqui em que o casal já não estava indo muito bem, né? Em que um dos dois já estava sendo agressor e a vítima estava ali quase que no processo de descoberta e de querer se separar. Então, a gente imagina esse casal nessa situação, né, doutor? Preso numa panela de pressão, que uma hora vai explodir, não é? Não tenha dúvida. Essa hipótese que você colocou é uma hipótese que contribui demais para um cenário de incremento desses casos, como a gente está colocando aqui. Mas muitas vezes, não só esses casos específicos, muitas vezes é comum você ter pessoas que têm as suas responsabilidades financeiras, têm as suas atribuições, muitas vezes familiares, pessoas que várias outras dependem dela para a sua própria subsistência. Então, também existe uma questão de responsabilidade social envolvida nisso tudo. E isso vai acumulando, e você tem situações em que, como eu mencionei há pouco, uma pequena faísca pode ser capaz de fazer com que tudo, muitas vezes, exploda. Nessa fase, é muito assim, rotineiro no direito penal, aquele chamado crime de ímpeto, que é o crime praticado, muitas vezes, quando o indivíduo está sob o domínio de uma violenta emoção. Então, ele acaba explodindo naquele cenário, tendo um comportamento que muitas vezes não seria aquele que ele teria uma tendência de desenvolver. Mas todos esses fatores agregados culminam com esse resultado.
Doutora, uma dúvida agora que me ocorreu. Esse crime de ímpeto, a justiça pode entender que o agressor, ele foi, então, movido por forte emoção e aí pode ter alguma atenuante no meio do processo? Até com a experiência que o senhor tem, né, como criminalista, esse crime de ímpeto, para mim, é novidade, eu confesso que eu não conhecia, mas ele tem alguma atenuante quando o juiz vai avaliar esse caso? Como é que funciona essa questão? Normalmente, é caracterizada essa situação de que o indivíduo praticou aquela conduta típica, aquela conduta considerada como criminosa, sob o domínio de uma violenta emoção, nós temos aí uma causa que, em alguns casos, acarreta a diminuição da pena que seria aplicada àquele indivíduo. E aqui só um pequeno detalhe: existe uma diferença técnica entre o domínio da violenta emoção e a influência da violenta emoção. Então, Qual que é a diferença? o domínio da violenta emoção é naquele exato momento em que o indivíduo desenvolve aquela conduta no auge do seu trauma, vamos dizer assim. Então, ele se surpreende ali com uma determinada situação e, naquele momento, ele já atua dentro daquele cenário. Isso é a violenta emoção que pode, evidentemente, o domínio da violenta emoção que pode diminuir a pena. A influência de uma violenta emoção, ela não é aquela conduta exteriorizada no mesmo instante que o indivíduo se vê envolvido no contexto. Mas ele fica, muitas vezes, deixa passar um tempo, mas aquilo acaba remoendo ainda, ele não consegue lidar com aquela situação e aí ele acaba extravasando no momento posterior. A consequência aí é um pouquinho diferente, ela não é uma causa de diminuição, mas é uma causa atenuante. Aí alguém pode me perguntar, poxa, mas o que muda isso na prática? A quantidade de redução. Então, quando eu falo de uma causa de diminuição, ela pode reduzir, em determinados casos, até 2/3 de uma pena. Quando eu penso numa causa de atenuante, que é o caso não do domínio da violenta emoção, mas da influência, é uma situação que pode minimizar em 1/6 e não 2/3. É uma questão quantitativa. Agora, uma outra dúvida, doutor. O indivíduo que pratica a violência doméstica, vamos separar em duas aqui, a violência física e a violência psicológica. No caso do indivíduo que pratica violência física, no Brasil, esse indivíduo vai preso efetivamente? Se sim, qual que é a pena? Quais são as variações de pena para esse indivíduo? Não, isso depende muito do resultado produzido em razão daquela agressão física. Eu tenho diversos tipos de lesão corporal, de gradações de lesão corporal, cada uma com a sua respectiva pena, no nosso direito penal brasileiro. Então, eu tenho a lesão corporal que vai deixar um resultado superficial na vítima, aquela lesão corporal leve. Eu tenho outras situações em que aí o resultado ele já acaba sendo um pouco mais impactante, que gera uma lesão corporal grave. Eu tenho outras, por exemplo, ainda mais severas, que aí a gente vai para uma escala superior, que é a lesão corporal gravíssima. Né? E tudo isso definido em lei pelo próprio legislador, quais são as consequências de cada uma e o que caracteriza cada uma. E, por fim, eu posso até ainda chegar no extremo de uma lesão corporal seguida de morte. Então, que essa seria, claro, a mais grave. Todas elas, obedecendo o princípio da proporcionalidade, elas têm penas privativas de liberdade previstas. Ocorre que, na nossa legislação, para que o indivíduo fique efetivamente recluso no sistema prisional, pelo menos num regime semiaberto, a pena, a condenação imposta, ela tem que ter um patamar superior a 4 anos de reclusão. Então, enquanto não se alcançar esses 4 anos, o indivíduo pode ser condenado, mas conforme o caso, ele ainda vai responder e até mesmo cumprir uma pena no regime aberto, ou eventualmente ele vai converter essa condenação para uma pena restritiva de direitos, onde você tem aí prestações de serviço à comunidade, por exemplo, entre outras. Então, isso vai variar efetivamente do caso concreto. E o mesmo vale para agressão psicológica também, emocional, aquela verbal, né? Quando o agressor ele xinga, ele recorre de todas as ferramentas emocionais para denegrir a vítima e por aí vai. Aí nós temos uma diferença que quando a agressão ela é verbal, eu estou, por exemplo, ofendendo a honra de alguém e daí por diante, eu migro da lesão corporal, que daí não tem uma sequela física nem na saúde de alguém, e vou para os crimes contra a honra, onde eu tenho lá calúnia, difamação, injúria, coisas desse tipo. Essas penas são comparadas com a agressão física menores do que aquelas decorrentes de uma lesão corporal propriamente dita.
mas é crime da mesma forma, o Poder Judiciário pode intervir e a vítima tem que tomar as suas medidas no caráter de inibir, até porque, muitas vezes, as agressões começam verbais e depois elas acabam elevando o tom até chegar em situações irreversíveis por vezes. Uhum. Estou conversando aqui na TV Estadão com o criminalista Leonardo Pantaleão, que é professor de Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, mas muitas outras coisas, né, doutor Pantaleão? Só para o nosso espectador ter uma ideia, lá na China, o número de casos de violência doméstica aumentou quase 3 vezes durante a quarentena lá na China, né? São dados da ONG Wepning. Houve até a criação de uma hashtag na época, né? Anti-domestic violence during epidemic, para ajudar mulheres a pedirem ajuda no ambiente de isolamento. Então, é sempre bom a gente olhar, né, doutor Pantaleão, para o que aconteceu nos outros países, né, na China, não sei, a gente não tem informações em relação à Itália, mas Estados Unidos, está vindo tudo agora para o Ocidente, e essas problemáticas sociais são acompanhadas, né, dessa questão da saúde pública em relação à pandemia. Aqui no Brasil, a gente teria ferramentas para isso, quer dizer, como é que as pessoas que estão assistindo e que podem estar sofrendo violência doméstica conseguiriam fazer denúncias e tudo mais? A gente sabe que algumas delegacias estão fazendo boletim de ocorrência online, né? Mas como é que isso pode avançar? O importante é que a gente tenha em mente o seguinte: hashtag por si só não resolve o problema. O que resolve o problema é a vítima ter a iniciativa de comunicar às autoridades públicas responsáveis. Veja, a delegacia muitas vezes não está funcionando, ela está fechada, com atividade restrita por conta da pandemia, com horários pré-estabelecidos, muitas vezes não coincide o horário da agressão com o horário de funcionamento daquela delegacia do bairro ou algo do tipo, mas nós não podemos esquecer que a Polícia Militar ela está 24 horas por dia absolutamente na atenção e à disposição da população. Então, independentemente do horário, do dia da semana, o acionamento da Polícia Militar muitas vezes é extremamente útil, porque a partir daí, aquela guarnição, aquela viatura que atender a esse chamamento vai tomar os próximos passos e vai fazer com que aquela situação tenha os seus desdobramentos jurídicos. Então, independentemente do momento ou da dificuldade, existem ferramentas que permitem, sim, essa iniciativa da vítima de provocar os meios de proteção, o que é estritamente necessário e fundamental para coibir o aumento dessas situações e, muitas vezes, gerar a sensação, porque o grande problema disso também é a sensação de impunidade. Muitas vezes, a sensação de impunidade faz com que a vítima fique desmotivada de poder gerar ali uma reclamação. Ela fala, poxa, eu vou fazer isso, não vai dar em nada, e eu vou aumentar o meu problema doméstico. Né? Quer dizer assim, mas essa é uma interpretação equivocada, é uma interpretação que não pode ser assim considerada, porque mesmo nas agressões verbais, como você comentou agora há pouco, a depender da intensidade, ela pode migrar de um simples crime contra a honra para a prática de uma tortura, muitas vezes. Então, isso tudo tem que ser analisado, e aqui fica a minha mensagem, acima de tudo, que nós não podemos, especialmente as mulheres, consentir com nenhum tipo de violência, porque a experiência mostra que as violências começam em um determinado patamar, a vítima não responde a elas de uma maneira capaz de inibir esse comportamento por parte do agressor, e ele vai, então, ganhando confiança nessa agressão e ela vai ganhando e aumentando de intensidade. Então, precisa realmente ser adotadas todas as medidas para coibir essa prática. Sobretudo quando a mulher não tem, a vítima não tem, né, essas ferramentas emocionais para se posicionar e lidar com a questão, realmente é preciso fortalecer essa vítima que denuncie. Agora, é só uma última questão que acho que pode ser interessante também, né, doutor? Em relação a provas, né, no caso de agressões verbais, emocionais, psicológicas, essa tortura psicológica da qual o senhor mencionou, como é que a vítima pode se precaver? Já que ela está dentro de casa, ela conseguiria filmar, gravar ou algo assim? Como é que ela poderia, essa vítima, se munir de provas, né? Isso pode ajudar no processo também? Tem algumas dicas que a gente pode passar para quem está assistindo?
todo e qualquer meio de prova pode ser utilizado para comprovar comportamentos dessa natureza. Você bem colocou filmagens, por exemplo, gravações, testemunhas. Muitas vezes vizinhos escutam essas ofensas, essas brigas permanentes. Então, tudo aquilo que não for contrário à lei pode ser utilizado e terá valor perante o poder público para fins de comprovar essas agressões. Muito bem, eu conversei aqui na TV Estadão com o criminalista Leonardo Pantaleão, que é professor de Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo. Doutor Pantaleão, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui na TV Estadão e até uma próxima. Eu que agradeço, estou sempre à disposição e até uma próxima oportunidade.